No início não havia nada em que o universo consistisse. Um grande oceano caótico e uma curva surgiram, em meio a esse caos primordial. Ben-Ben era uma enorme pirâmide. Havia uma flor de lótus com Ben-Ben, e esta, quando floresceu, trouxe o Deus feito ao mundo, e a luz veio com ele. O próprio Rob Inna gerou as primeiras gerações do Sapató de Deus, o Deus do ar, e nasceram Tefnut, a deusa da chuva. O universo estava envolto por uma vasta massa de águas primordiais. Shu e Tefnut mergulharam nas águas para explorar sua imensidão. Rob ficou angustiado ao perceber que seus filhos demoravam muito para voltar e, temendo nunca mais vê-los, enviou seu melhor mensageiro para encontrá-los. Shu e Tefnut retornaram sãos e salvos. A alegria de Andros foi tão imensa que os seres humanos nasceram de suas lágrimas. Após retornarem, seus filhos geraram o estagiário Dib, o deus da terra, e não a deusa do céu, e o céu e a terra foram criados. O grande deus Ra governou soberanamente o poder do universo e recebeu o título de primeiro faraó. O deus presenteou o Egito com diversos animais sagrados, como o boi e o leão, mas sua maior oferenda foi a criação do rio Nilo. Ao redor de suas margens, os homens comeriam Umfi, uma civilização que glorificava os deuses. Mas Raja teve a premonição de que seus netos dariam à luz uma nova geração de deuses que poriam fim ao seu reinado. E assim o grande Deus proibiu o céu e a terra de terem qualquer descendência. Mas Nut e Gap desobedeceram e deram origem a uma descendência poderosa: Isis, Nephte, Set e Osíris. Eles destronaram. Ra e Osíris começaram a chover sobre o mundo. Mas o trono do novo Deus não era seguro porque seu irmão Set estava ansioso para tomar todo o poder para si. E assim, começou a saga dos deuses egípcios, Osíris. Set, depois de depor o deus Ra, a divindade que deu origem ao mundo egípcio, Osíris tornou seu novo deus do universo. O novo deus supremo tomou a deusa Isis como esposa e iniciou uma chuva de grande prosperidade. Osíris trouxe a civilização aos homens que, até então, viviam de forma bastante primitiva. O deus ensinou-lhes agricultura, tecelagem e como fazer pão. Além disso, leu o uso de leis que dariam ordem ao caos. A civilização egípcia começou a florescer sob o reinado do benevolente deus Osíris. Porém, Osíris tinha um irmão poderoso e ambicioso, Set. Seu reino ficava no árido deserto ao redor do Egito, e por isso ele tinha ciúmes de seu irmão, que tinha um reino fértil e próspero. Osíris teve um caso com Neftis, Set, esposa e Anubis. O deus dos mortos emergiu desta união. Irritado com seus irmãos, o conjunto de traição preparou sua vingança. O deus das terras secas e personificação do mal convidou Osíris para uma grande festa em sua homenagem. Durante a festa, Set presenteou os convidados com um lindo caixão e disse que o ofereceria a quem coubesse perfeitamente nele. Osíris decidiu tentar e, imediatamente após se instalar, fechou o caixão prendendo o deus do mal através do caixão no Nilo, afogando o Deus Supremo. Isis varreu profundamente depois de perder seu amado marido, e essas lágrimas derramaram seno rio Nilo, dando origem às suas tradicionais inundações. A deusa e sua irmã Neftis procuraram o corpo de Osíris e Isis. Após encontrá-lo, tentou escondê-lo, mas mesmo assim Set o avistou e o quebrou em 42 pedaços, espalhando-os por todo o Egito. Isis, com Anubis, ajudou a recuperar-o desde então. Sob a orientação do deus dos mortos, ela mumificou Osíris usando seus poderes divinos. A deusa foi capaz de ressuscitar seu amor, mas Osíris agora choveria sobre o mundo dos mortos. Depois de voltar à vida, Osíris teve um filho com Isis. Seu nome era Horácio, e ele jurou que derrotaria Set, o usurpador do trono. Isso era dele por direito. Horus vs Set, o deus da destruição, assassinou Osíris, o deus que reina supremo na mitologia egípcia. Set tomou para si o trono de seu irmão e desencadeou seu reinado de terror. No entanto, Osíris gerou um ar junto com a deusa Isis. Seu nome era Horácio. Este era um deus falcão cuja profecia dizia que ele reinaria sobre os céus e traria a luz de volta ao Egito, acabando com as trevas trazidas por Set Horace.
Já adulto, decidiu reivindicar seu trono, que havia sido usurpado por seu tio. A disputa é julgada pelos deuses. Enquanto a corte, presidida pelo deus Sol-Ra, decidia quem seria digno de sentar-se no trono. Uma série de confrontos entre Papai Noel e Horus havia começado, e dizia-se que havia simpatia desde que o usurpador protegeu o deus Sol da serpente Apófis. Enquanto este último, o céu posto propôs um desafio a Horácio. Ambos teriam que se transformar em hipopótamos e deveriam ser submersos por 3 meses. Horácio confiou em sua mãe, a deusa Ísis, para aproveitar a vulnerabilidade do conjunto para matá-lo. A deusa sentiu simpatia por Sete e não pôde matá-lo. Essa traição enfureceu Horácio, que então atacou sua mãe, cortando sua cabeça. O deus falou à divindade do conhecimento, salvou a deusa, substituindo a cabeça decepada por uma cabeça de vaca. O confronto entre Saturno e Horácio continuou por muitos anos. Ao lutar no deserto, Sete conseguiu arrancar os olhos dos cavalos. Devido à ajuda de Hathor, a deusa do amor Horus teve sua visão restaurada. A corte de Deus exigiu uma reconciliação entre Saturno. Horus, o deus maligno que finge ser benevolente, convidou Horácio para um banquete em seu palácio. Durante o Sete noturno, tentam abusar do sobrinho, tornando-o indigno do trono. Porém, Horácio conseguiu se defender e impediu os deuses. Semente venenosa. Horácio decidiu se vingar, e com a ajuda da deusa Ísis, o deus colocou sua semente divina e folhas de alface, que foram então oferecidas para serem colocadas pela deusa Ísis. O deus dos desertos áridos comeu a alface contaminada. O conjunto de veneno começou a se deteriorar na frente de todos e de um disco dourado. Isso surgiu em sua testa, agarrou o disco brilhante e enraizou-o em sua própria cabeça. Seth foi humilhado. Foi então que, depois de 80 anos, a corte concedeu o trono a Horácio. Isso era dele por direito. Ísis não poderia estar mais orgulhosa de ver seu filho com Osíris. Assumindo que o trono do pai se estabelece, o destino era viajar com o deus Sol dos céus, e seus gritos enfurecidos poderiam ser ouvidos com trovões. E assim começou a chuva de Horácio sobre o Egito, e todos os faraós que um dia reinaram sobre o Egito estavam entre seus descendentes. Ra and the Sun Boat Hara é o deus do sol. Na mitologia egípcia, esse deus é geralmente representado como um ser com corpo de homem e cabeça de falcão. O disco solar está sobre sua cabeça. Ele já foi um dia o maior de todos os deuses, mas o tempo o desgastou, e ao se achar muito velho, decidiu abrir mão do poder e ir para os céus. Este deus é uma das figuras mais reverenciadas na mitologia egípcia como o deus Sol. Uma de suas funções era afastar as trevas e realizar seu trabalho. O deus cruzou os céus no barco de seu filho, iluminando o mundo inteiro. Mas quando chegou o crepúsculo, ele e sua embarcação mergulharam nas águas do mar em direção ao submundo. Lá, ele teria que navegar pelo mundo sombrio e cruzar os 12 portões, que seriam as 12 regiões do submundo. Ron levou 1 hora para passar por cada portão. Em um deles estava Osíris, o senhor do submundo, a quem Rama sempre visitava para prestar seus respeitos. Mas antes de deixar a escuridão do submundo, o deus foi atacado pela terrível cobra Apófis. Essa força do caos tentou destruir o recipiente do deus, e a cada dia a serpente parecia mais próxima de realizar seu desejo. Certa vez, Apófis conseguiu engolir o barco solar, acabando com a luz do sol da manhã, mas a serpente não conseguiu segurar o deus em seu estômago e o regurgitou. Este evento foi marcado como um eclipse solar. No entanto, destruir o barco Ros tornou-se mais difícil desde que o deus da destruição foi estabelecido. Depois de perder a disputa pelo trono supremo, Horus foi condenado a navegar com pedras pelos céus. Ele ajudou o deus Sol a defender sua nave contra a terrível serpente, derrotando-a diversas vezes, tornando a jornada de Ros no submundo mais segura. O deus Ra era uma figura adorada em todo o Egito, mas esse deus era especialmente adorado na cidade de Heliópolis. O prestígio do deus era tão vasto que outras tradições das religiões egípcias da antiguidade se fundiram. A representação dos deuses junto com a maior figura de seu próprio panteão. Por exemplo, as figuras do Amon, do deus supremo, e uma tumba também eram conhecidas como Amon-Ra, e para Umra, o nome do deus era usado por muitos faraós.
Ramsés é um exemplo bem conhecido. Seu nome significa filho da matéria-prima, ou filho do sol. E assim o faraó fortaleceria sua divindade diante de seus súditos, Anubis, Anubis. O deus com cabeça de chacal é uma divindade da mitologia egípcia ligada ávida após mortos ao submundo, onde os mortos seriam julgados por um tribunal presidido por Anubis. O deus colocou o coração do falecido, a escama de Osíris e a pena da Verdade do outro lado. Se o coração fosse mais pesado que a pena, indicava que estava cheio de maldade. Ele foi então entregue a Amet, uma criatura demoníaca conhecida como Devorador de Coração. Se a pena fosse mais pesada que o coração leve da alma dos justos e bons, Anubis levaria a pessoa até Osíris, e o falecido entraria na vida após a morte. No período do domínio grego sobre o Egito, o deus Anubis era associado a Hermes, que na mitologia grega também é uma divindade que conduzia as almas ao submundo. Esta associação deu origem a uma divindade chamada Perma-Nubis, que se tornou popular durante o período do domínio romano. Anubis é certamente uma das divindades mais populares da mitologia egípcia, o deus responsável por conduzir as almas à vida após a morte. Bastet é a deusa gata da mitologia egípcia. Retratados como tendo corpo de mulher com cabeça de gato, os egípcios prestaram grandes honras. 2 gatos. Eles eram considerados animais sagrados. Os felinos tiveram um papel significativo no mundo egípcio, pois graças a eles sua alimentação estava protegida de infestações de roedores. Além disso, os gatos podiam assustar cobras traiçoeiras e venenosas. Bastet é uma deusa associada ao Sol, e por conta disso, a deusa seguia Rod durante o dia em seu barco solar cruzando os céus. À noite, a deusa se transformava em acampamento e atenta. A deusa protegeu o mundo contra a terrível serpente Apófis. A deusa era adorada em todo o Egito. Fazer mal a qualquer gato era um sacrilégio terrível. O autor de um ato tão violento poderia ser punido com a morte. Os gatos eram vistos como membros da família, e segundo alguns relatos, sempre que uma casa era incendiada, os gatos entravam na casa em chamas para ajudar seus moradores a escapar do fogo. Às vezes, esses gatos pareciam mortos nas chamas, mas voltam à vida. Graças à deusa Bastet enfatizando o ditado popular de um limite de 9 vidas por serem animais sagrados. Os gatos foram mumificados e o Egito tem cemitérios dedicados a essas múmias de animais. Segundo algumas versões, a deusa Bastet está ligada a Sekhmet, a deusa leão. Esta deusa era violenta e sanguinária, mas foi domesticada tornando-se uma deusa gata gentil e bebedora de leite, em outras versões. Boston segue no Met. Somos irmãs e filhas de András. Mesmo após o fim do culto aos deuses egípcios, os gatos até hoje continuam a olhar o homem de cima a baixo, na esperança de ter sua divindade reconhecida novamente.